Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Eu quero mostrar para você aí, um vídeo da atuação policial com uma neutralização de um indivíduo que estava perpetrando ameaças contra várias pessoas, já havia ferido outras pessoas e foi contido com meio letal, porque ele também possuía um meio letal. É importante entender uma coisa: tem como eu combater uma pessoa agressiva portando um meio letal com um meio não letal? Depende, mas há circunstâncias que não tem outra alternativa. Por quê? Porque se aproximar de alguém com um meio letal, seja arma de fogo ou arma branca, se aproximar desse indivíduo para fazer uso do meio não letal é muito perigoso. Claro, é exigido do policial que ele enfrente o perigo. Eu vou soltar o vídeo e vou diminuir o volume e vou te explicar a situação. Diminuir daí o volume. Então é exigido do policial que o policial enfrente o perigo, ok? O policial é exigido que ele enfrente o perigo, porque ele fez um juramento dizendo enfrentar o perigo, mesmo com o risco da própria vida. Mas, mesmo enfrentar o perigo, não quer dizer morrer pelo Estado. Não. É algo que eu venho falando há muito tempo. Nenhum policial faz um contrato com o Estado se comprometendo a morrer pelo Estado. Então não é razoável do próprio Estado exigir a vida do seu agente público. Dá para entender isso, pessoal? Isso mas é bem tranquilo. Por quê? Porque o policial, ele ao assumir o seu trabalho, vou voltar ao vídeo aqui, você viu aí o momento em que o indivíduo foi neutralizado. Mas o policial, ao assumir o risco de enfrentar o perigo, ao assumir esse contrato com o Estado, que é um contrato, de fato é um contrato, porque quando o policial passa no concurso público, toma posse, entra em exercício, tá? Ele de fato assina com o Estado um contrato formal, que espécie de contrato? É a contratação do serviço público, no qual é previsto que o policial arrisque a vida. Mas arriscar a vida não é morrer pelo Estado, senão seria uma atividade suicida, e não é uma atividade desse tipo. Não é uma atividade na qual o policial certamente irá entregar a sua vida. Não, é uma atividade na qual o policial vai enfrentar o perigo. Aí houve, o momento de ser onde o indivíduo foi neutralizado. Então é bom que você perceba, entenda isso. Por quê? Porque o policial, ele deve enfrentar o perigo, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, mas ele não tem o dever legal de dar a sua vida pelo Estado. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, e não é exigido isso em nenhum lugar do mundo. Então vou dar uma pausa aqui. O indivíduo aqui está com uma arma branca, se você pôde perceber. Vou tentar dar um zoom aqui. Com o vídeo não dá para dar zoom, Não dá para dar zoom nesse vídeo, mas quando a pessoa que estava filmando deu zoom, ele chegou perto aqui do indivíduo, ele aproximou por meio de um zoom, e é possível então ver o policial verbalizando, mandando soltar a arma, mandando cessar a agressão. Olha o tamanho dessa lâmina. Agora na imagem na próxima imagem, se eu não estou enganado, vai ser melhor para você ver. É um facão bem grande. Eu acho que é mais de 40 centímetros de lâmina, tá? Olha aí, ó. Mais de 40 centímetros de lâmina tem esse facão.
E é dito a todo tempo, a todo momento, para esse indivíduo: largue a sua arma, se renda. E aí o indivíduo, ele vai na direção do policial. Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem aí, ó. Aí, o indivíduo levanta a sua arma letal, tá? Em direção ao agente público. E aí o agente público vai fazer o quê? Vai parar ele com a mão, querido? Não dá, é impossível. Ele tinha um meio letal, então tem uma paridade de armas. Opa, meio letal com meio letal, o policial está com meio letal. Provavelmente o meio não letal foi descartado, por quê? Devido à agressividade desse indivíduo. Como não havia outro meio, ele foi então parado, a sua injusta agressão foi parada com o meio letal. Então, ó, você observa 2 policiais, pelo menos na imagem, gesticulando com o indivíduo, verbalizando ao indivíduo. Os 2 policiais verbalizam, e o indivíduo, ao invés de soltar aquela arma e se render, se entregar, ele, pelo contrário, ele faz o quê? Ele continua ameaçando a todos ao seu redor. Você vê, ó, tem pessoas que chegam perto dele, pessoas que estão mais próximas a ele, porque provavelmente pessoas que conhecem ele, mas que não foram lá tirar a arma da mão deles. Por que não foi tirar a arma da mão desse indivíduo? Ninguém foi, mesmo as pessoas que conheciam ele, porque sabiam que ele iria lhes fazer mal. E aí vem a atuação dos policiais, pelo menos 2 policiais na imagem. O indivíduo novamente corre e é parado por uma ação, na minha opinião e na minha visão, legítima. Volto a repetir, o Estado não pode jamais exigir que o agente estatal entregue a sua vida, não. Enfrentar o perigo é dever do policial, e os policiais estão enfrentando o perigo, perceba, os policiais estão enfrentando perigo, de fato, mas esse enfrentamento ao perigo não vai ter como lógica decorrente de enfrentar o perigo a entrega da vida do policial. Não, nunca o Estado vai exigir a entrega da vida do policial. O Estado vai exigir o enfrentamento do perigo. Correto, pessoal? Então, são imagens fortes? São imagens, né, tristes? São imagens tristes, mas é a dura realidade que o agente, que os servidores, que os policiais enfrentam todos os dias. Então, se você estiver numa situação de se tornar agressor, infrator da lei e possível agressor da integridade física de pessoas e se colocar nessa mesma situação, você provavelmente vai ter o mesmo destino. Você provavelmente também vai ser parado, porque você está com meio letal. E o meio letal vai ser combatido com meio também letal. Tem várias ações policiais, de vários policiais mundo afora, enfrentando esse perigo e parando essa ação com o meio letal. O indivíduo descontrolado, com um facão na mão, uma lâmina de mais de 45 centímetros, alguém iria verbalizar: solte, por favor, vem aqui perto de mim, deixa eu te dar um abraço, vamos conversar? Não. Aí o meio não letal, volto a repetir, o meio não letal provavelmente não foi usado para resguardar a segurança do agente estatal. Ah, mas o policial tem que enfrentar o perigo. Ótimo, ele tem que enfrentar. E esses 2 policiais enfrentaram o perigo. Mas enfrentar o perigo não é dar a sua vida pelo Estado. Se eles se aproximam mais desse indivíduo, o que aconteceria? O policial poderia ser gravemente ferido. Então, quem não tem amor à sua própria vida, dá para colocar frente a frente 2 direitos aí. O direito das pessoas terem uma segurança e o próprio direito do indivíduo da sua integridade física. Mas ele está abrindo mão da proteção da sua própria
integridade física quando ele diz para o Estado, quando ele diz para esses policiais: eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou indo para o tudo ou nada. O policial não vai. Repito, eu nessa mesma situação teria feito a mesma coisa? Muito provavelmente sim. Deus é que sabe. Eu não peço a Deus para sair de casa e enfrentar o meu dia de serviço tendo que atirar, tendo que parar pessoas nessa mesma situação. Não, essa não é a minha intenção quando eu saio de serviço, quando eu saio para trabalhar. Mas se eu estivesse na mesma situação desses policiais, provavelmente eu também teria utilizado o meio letal. Paridade de armas. O indivíduo está disposto a enfrentar o Estado. E quando ele está disposto a enfrentar o Estado, a enfrentar o braço armado do Estado, ninguém vai parar ele na conversa. Ninguém vai parar ele na conversa. Então, são imagens tristes, imagens fortes, mas é isso. Deus abençoe. Infelizmente, não há notícias do estado de saúde desse indivíduo. Espero que ele tenha sido socorrido, claro, pelos próprios policiais que acionaram o serviço médico de urgência ou o corpo de bombeiros para fazer a remoção e o resgate e o primeiro socorro desse indivíduo. Mas ele provocou essa situação. E até em alguns países uma ação de pessoas que estão dispostas ao ato extremo, que se colocam nessa situação de propósito para serem alvejadas, para serem neutralizadas de propósito, como se eles dessem ao Estado o direito de tirar, de parar a sua existência por meio de um meio letal. Mas eles estão com o meio letal. Entenda isso. Isso acontece no mundo inteiro. Então a pessoa está com o meio não letal, vai para cima do agente estatal, tentando ferir o agente estatal, mas também na situação de estar tentando provocar, num ato de desespero, o seu próprio extermínio. Isso é estudado o mundo afora. Acontece? Acontece. E há a pessoa que está translocada, que está transtornada e que não tem como parar uma pessoa com uma faca desse tamanho, um facão desse tamanho, a não ser usando o meio letal, porque há uma paridade de armas. Então, Deus abençoe. Você pode discordar de mim, mas o policial fez exatamente o que ele deveria ter feito. Não usou meio não letal devido à proximidade, porque o meio não letal ele exige uma proximidade. Quando o meio não letal, que no caso aí seria uma arma de choque, popularmente chamada arma de choque, ela exige uma certa proximidade com o indivíduo. Como não foi possível fazer essa proximidade com o indivíduo, meio letal combateu meio letal. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Até o próximo. Valeu, pessoal.